Bom, pessoal, bem-vindo e bem-vinda a todos e todas a essa nova série Descomplicando a Estatística. Na verdade, o que eu pretendo fazer aqui nessa série é basicamente fornecer um material que eu desejaria ter tido acesso quando eu fiz meu doutorado, quando eu estava começando a trabalhar com análise de dados. Então, naquela época, eu não sei se ainda permanece dessa forma, mas havia uma deficiência muito grande de materiais tratando sobre análise de dados, tá? Em uma linguagem que fosse acessível para alguém que não tem conhecimento de estatística. Então, a ideia desse curso aqui, dessa playlist, é justamente tentar trazer alguns conceitos, alguns princípios de análise de dados, pensando em usuários, pensando em pessoas aí que não tenham ainda familiaridade com a estatística. Tá? Então, basicamente, isso daqui de forma alguma substituiria um curso formal em, por exemplo, estatística experimental ou estatística básica. Eu recomendo que vocês façam e tenham acesso a esse treinamento mais formal. Mas a ideia aqui é tentar mostrar a aplicação de alguns conceitos, de alguns princípios, da maneira mais prática possível. Eu digo isso porque eu não sou especialista em estatística, eu sou usuário de estatística. Tá? Eu uso isso no cotidiano, no meu dia a dia. E eu acredito que talvez, justamente pela minha incompetência como estatístico, tá? Justamente eu vou poder me comunicar de maneira mais fácil com vocês. Ok. Então, nessa primeira aula, nós vamos tratar, vai ser a aula mais teórica de todas, tá? Eu preciso começar pelo menos com alguns conceitos muito básicos aí sobre probabilidade, tá? Algumas ideias básicas de probabilidade, simplesmente para que a linguagem, alguns conceitos, alguns termos que eu utilizar em aulas futuras não fique no vago, tá? No vago, ou seja, que vocês tenham pelo menos ouvido alguma explicação prévia sobre algum dos termos que eu vou utilizar à frente. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dessa playlist, eu gostaria de fazer algumas recomendações. Eu não sei, pelo menos eu não conheço nenhum bom material gravado, de aula gravada em vídeo, tá? Ou disponibilizado gratuitamente na internet, em língua portuguesa sobre estatística, sobre probabilidade. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem colocar aqui no comentário, que eu vou ter o maior prazer de disponibilizar isso para vocês, tá? Mas quando eu comecei a aprender essa parte de estatística, um dos melhores cursos que eu encontrei, o mais bem explicado, e também aprofundado que eu encontrei, foi esse daqui, tá? Do MIT. Eu vou colocar o link desse material aqui na descrição aqui desse vídeo. E é uma série de aulas muito boas, tá? É um dos materiais com maior qualidade que vocês vão encontrar disponíveis tratando de probabilidade. Tá? Então é um material muito interessante aí para quem quiser realmente se aprofundar. É em língua inglesa, eu não conheço esse material aqui com legendas ou alguma coisa nesse nível disponível em língua portuguesa. Então aqui teria somente essa dificuldade com relação à língua inglesa, tá? Mas é um material muito bom, vale muito a pena vocês assistirem. Um outro material também que eu gostaria de recomendar para quem realmente tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, talvez conhecer um pouco de álgebra linear, tá? Ela é muito útil para você entender algumas operações que são utilizadas na estatística. E o melhor professor que eu encontrei certamente é esse Gilbert Strang aqui, tá? Também no MIT. É uma série de vídeos excelentes sobre álgebra linear. Não é pré-requisito, vocês não precisam, para poder acompanhar essas séries, vocês não vão precisar de nada disso daqui, tá? Mas é claro, tudo que eu vou apresentar aqui é bastante limitado. Então, se vocês quiserem se aprofundar, vocês vão precisar, com certeza, acessar um material com maior profundidade, tá? E aqui está um excelente material. Bom, o que nós utilizaremos nessa playlist vai ser principalmente o R. Caso você não tenha familiaridade com R, eu aconselho que vocês deem uma olhada em uma outra playlist que eu produzi de um curso de introdução ao R. Então lá basicamente nós não tratamos em nada de estatística, nós ficamos principalmente focados na parte de utilização do R. Então nessa segunda playlist agora é que nós vamos focar menos no R em si, na linguagem R em si, e vamos focar mais na parte de utilização
da linguagem R para estatística, tá? Então nós vamos estar principalmente preocupados aqui com análise de dados, tá? Essa vai ser o principal foco aqui nessa disciplina. Então eu também vou colocar o link para essa playlist aqui na descrição. Eu aconselho que, se você não tem experiência prévia com R, e mesmo que você tenha, talvez valha a pena dar uma olhada nessa playlist aqui, porque ela discute com bastante detalhe, com bastante calma aí, como utilizar a linguagem R, tá? Bom, outro material que eu também recomendo para quem tiver interesse na verdade, qualquer coisa que você encontrar na internet aqui com esse professor, o Herb Gross, tá? Para mim é um dos melhores materiais disponíveis sobre matemática, de modo geral. Então ele trata aí desde começando com aritmética, cálculo multivariado, cálculo simples, univariado, até álgebra linear. Então é um material muito bom. Eu assisti todos os vídeos dele e recomendo bastante. É um vídeo antigo, tá? Você vê que é até em preto e branco ainda, mas para mim é o material em que a matemática ele é apresentada com maior clareza na internet, tá? Então, se você quiser ter acesso a um material de altíssima qualidade, eu recomendo esse material aqui do professor Herb Gross, tá? Ele é muito entusiasmado também nas aulas dele. Geralmente você vai encontrar ele sorrindo. Bom, e por fim, eu recomendo, nesse caso aqui não é uma playlist, é um único vídeo, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui do Richard Feynman. Ele foi um prêmio Nobel em física, e nesse vídeo aqui, é um vídeo curto de 10 minutos, ele descreve ou discorre a respeito do método científico. Também é um material de excelente qualidade, e eu aconselho muito que vocês deem também uma olhada nisso daqui para entender um pouco para que nós precisamos de estatística, tá? O que é o método científico, como é que ele funciona, o que é um experimento, o que é uma hipótese, tá? Então eu acho que esse vídeo aqui contempla muito bem alguma dessas perguntas. Bom, feito isso, então vamos voltar para o material da aula de hoje. Eu prometo a vocês que essa será a nossa única aula completamente teórica, tá? Mas nós precisamos tratar, antes de começar a tratar com mais detalhe da análise de dados em si, aspectos mais práticos, nós precisamos pelo menos tocar em alguns conceitos aqui que provavelmente vão ser tratados ao longo dessa playlist, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aí a respeito dessa questão de princípios e probabilidade estatística, tá? Talvez aí abordar um pouquinho de estatística e método científico. Ainda nessa playlist eu quero trabalhar bastante com essa questão de análise exploratória de dados. Na outra playlist em que eu tratei do curso de introdução ao R, há várias aulas disponíveis especificamente voltadas para a parte de implementação da análise exploratória de dados, tá? Isso aqui precisa ser feito, é muito importante fazer essa análise exploratória, mas ela tem que ser feita com critério por razões que eu já discuti na playlist anterior. Então eu sugiro que você dê uma olhada nesses vídeos para entender um pouquinho a respeito do que eu já falei antes. E esse curso aqui vai ser focado principalmente na parte de modelagem estatística, principalmente aí em análises comumente utilizadas, como análise de regressão, simples e múltipla, análise de variância, covariância e assim por diante, tá? Então nós vamos trabalhar bastante aqui em cima do que é chamado de modelos lineares, tá? Esses modelos lineares, basicamente a ideia que nós temos é que nós temos uma variável resposta, tá? Que eu vou chamar aqui de y, e nós predizemos essa variável resposta a partir de uma matriz de variáveis preditoras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o termo, a princípio eu vou usar aqui eu vou utilizar aqui a matricial, tá? Então nós temos um vetor aqui de valores de uma variável resposta de interesse, sei lá, matéria seca de parte aérea, sei lá, produção de número de nódulos, número de quantidade de grãos produzidos, produtividade, enfim, qualquer variável do nosso interesse. E nós queremos então predizer essa variável de interesse com base em um conjunto de variáveis explanatórias, tá? E cada variável dessa ela vai ser multiplicada por seu respectivo coeficiente, que nós costumamos chamar de beta, tá? E em seguida nós temos então um erro aleatório, ok? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de porção determinística, no nosso modelo.
determinística. E aqui nós temos o que nós chamamos de porção estocástica. Então, o que são essas variáveis explanatórias aqui? São tudo aquilo que nós sabemos e que acreditamos influenciar a nossa variável resposta. Por exemplo, aqui pode ser tratamentos, pode ser, por exemplo, poderia ser, por exemplo, alguma variável numérica, sei lá, a quantidade de adubo aplicado, por exemplo, tá? Sei lá, a quantidade de adubo. Pode ser a dose de um determinado remédio que foi utilizado, enfim, é um conjunto de variáveis que nós acreditamos que influencia a variável resposta. O quanto que essas variáveis influenciam a variável resposta é determinada por esses coeficientes aqui. Tá? Então nós chamamos essa parte aqui de determinística porque nós estamos estabelecendo que existe uma relação aqui em que o valor na variável resposta ela pode ser predita a partir dos valores nas variáveis explanatórias. E essa predição ela é feita multiplicando cada variável explanatória pelo seu respectivo coeficiente. Nós vamos tratar disso com mais calma mais na frente, tá? Somando esses valores. O que sobra, né, essa parte aqui, é aquela parte que nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos prever, nós não sabemos de onde vem essa variação. Então isso aqui é o que é chamado também de erro, tá? Um erro aleatório. Não é um termo muito bom chamar isso daqui de erro não, mas acabou que isso daqui pegou, tá? Então o pessoal costuma chamar isso daqui de erro aleatório. Então nós temos então uma parte aqui que ela é determinística, tá? Que existe aqui uma relação, você multiplica cada variável pelo seu respectivo coeficiente, soma esses valores e obtém então o que nós chamamos de y predito, tá? Então o valor de y predito é esse valor aqui. E isso aqui é o que nós chamamos de erro. Então essa equação aqui, ela é a equação de base de múltiplos tipos de modelos frequentemente utilizados na estatística. Exemplo, análise de regressão simples e múltipla, análise de variância, é a mesma, basicamente a fórmula é exatamente a mesma. Então isso daqui é uma equação importante, nós vamos trabalhar muito mais dela mais à frente, mas é uma equação que é aplicada igualmente para múltiplos modelos. Então a partir do momento que você começar a entender isso daqui, vai ficar muito mais fácil você entender como esses múltiplos modelos se relacionam, tá? E entender também a escolha de modelo, tá? Outro ponto muito importante é que existem várias premissas aqui feitas em cima, especialmente dessa parte aqui, tá? Dos resíduos ou do erro aleatório. E nós vamos falar bastante a respeito disso daí em aulas posteriores. Então, basicamente, todos esses modelos aqui se encaixam dentro aqui desse conceito de modelo linear, tá? E mais à frente nós vamos tratar de um conceito ainda mais amplo, que é o conceito de modelo linear generalizado, em que ao invés de assumir aqui normalidade nos resíduos, nós podemos assumir várias outras distribuições para a nossa variável resposta, tá? Então nós vamos tratar disso com muito mais calma aí em aulas futuras. Bom, eu trouxe aqui algumas sugestões também de leituras, tá? São livros que eu tive acesso e que me ajudaram muito aí na compreensão de alguns conceitos, tá? Então, esse livro aqui é um livro muito bom, ele traz aí a parte de análise estatística aplicada em dados ambientais, tá? Então é um livro muito bom, porque ele trabalha em cima de múltiplos problemas que você encontra frequentemente na análise de dados ambientais, tá? Que problemas são esses? Então, essas ferramentas clássicas de análise de dados, aí, uma regressão simples, análise de variância, covariância, elas fazem algumas premissas, elas têm algumas premissas a respeito da distribuição de seus dados. E, de modo geral, as conclusões que você tira a partir desse modelo, elas só são válidas se essas premissas são atendidas, tá? E isso acaba sendo um problema, porque se a premissa não é atendida, você fica há bastante incerteza a respeito da qualidade das conclusões tiradas em cima desses modelos, tá? Então, ao invés de você simplesmente fazer de conta que não há problema nenhum, o melhor é ou você corrigir o problema utilizando uma transformação, ou você utilizar um modelo mais adequado cujas premissas sejam atendidas pelos seus dados, tá? Ou que sejam adequados para os seus dados. Então, é um livro muito interessante, eu recomendo bastante que vocês deem uma lida nesse material.
Um dos melhores livros aí que eu encontrei sobre análise de dados, tá? Tanto a análise de diferença clássica aí, quanto a análise do frequentista, conhecida como frequentista, quanto bayesiana também, é esse material aqui, tá? É um livro muito bom, também ele começa desde de conceitos simples e avança para conceitos bastante, para modelos bem mais complexos aí, modelos, por exemplo, de efeitos mistos, e ele também trabalha com a parte bayesiana, tá? Utilizando aí a estatística bayesiana. Então é um material também muito bom, leitura muito agradável, muito bem escrito. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse material. Esse daqui é um clássico, tá? Para quem trabalha aí com dados ambientais ou com ecologia, esse é um livro praticamente obrigatório. É um livro muito bom também, novamente, ele traz a estatística com uma linguagem muito acessível para quem não é estatístico. Tá? E é um livro que explora aí uma série de problemas que você pode encontrar na análise de dados e algumas soluções possíveis para lidar com esses problemas. Esse livro aqui é um livro mais novo, tá? Eu também recomendo que vocês deem uma olhada nesse material. É um livro bem interessante porque ele questiona uma série de práticas que nós comumente utilizamos na análise de dados, tá? De modo geral, são amplamente aceitas, mas ele questiona, com argumentos muito bons, essas práticas e mostra algumas alternativas, tá? Como que nós poderíamos estar reportando melhor os nossos resultados, discutindo melhor, interpretando melhor os resultados, e como que nós poderíamos estar combinando múltiplos resultados para chegar em conclusões mais robustas. Tá? Então é um livro muito bom, recomendo bastante aqui esse livro, The New Statistics. Outro livro também bem interessante, esse The R Book aqui, ele é mais uma referência para várias análises no R, então ainda é um livro muito bom, eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso daqui. Tá? É um livro que eu indico bastante. Bom, para quem realmente está começando e quer entender melhor a probabilidade, tá, e discutir melhor a probabilidade, eu acho que talvez um dos melhores livros aí que trata de probabilidade é esse livro aqui, Understanding Uncertainty. Tá? É um livro muito bom, uma linguagem excelente e ele traz uma série de questões aí até filosóficas, tá? A respeito da probabilidade. Então é um livro muito bom para você aprender a lidar com a incerteza. Então nós, seres humanos, não desenvolvemos ao curso da nossa evolução a capacidade de lidar muito bem com incertezas, tá? De lidar com probabilidades. Isso é praticamente uma coisa que não é natural para o nosso cérebro. Existe um cientista famoso que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Há um economista famoso que ganhou até o Prêmio Nobel em Economia, que tem um livro dele, eu não vou aqui fazer propaganda da Amazon não, mas tem um livro dele que eu recomendo bastante, que é esse aqui, ó, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman. E ele ganhou esse Prêmio Nobel, na verdade, em função de justamente demonstrar vários problemas que nós temos na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de raciocinar. Então, ao contrário do que muita gente imaginava antes dessas publicações do Daniel Kahneman, nós não somos seres tão racionais quanto nós achamos que somos. Tá? E ele explorou há um capítulo do livro que trata apenas da questão da nossa dificuldade de lidar com estatística, de lidar com probabilidade, de lidar com incertezas. Então é um capítulo interessante também. O livro todo, na verdade, é um livro muito bom, mas esse capítulo que ele trata da parte de probabilidade, eu certamente recomendo que vocês deem uma lida se puderem. Tá? Eu gostei muito desse livro aqui também. Também é um livro bastante interessante aí. Trata do que eu já venho falando aqui, da maneira de pensar científica, ou seja, de nós incorporarmos as nossas incertezas no nosso processo de raciocínio. Tá? E ele traz aqui a maneiras quase que, eu não diria que seriam dedutivas, mas é um tipo de raciocínio lógico que envolve a incorporação da probabilidade. Então é um livro muito bom, eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada se puderem. Tá? Bom, esse autor aqui também, o Richard McCarthy, não sei se pronunciar o nome dele certo, também é um autor excelente, ele tem uma série de vídeos, se vocês puderem procurar no YouTube, tem uma série de vídeos aí que trata também de modelagem estatística,
É um material muito bom e o livro também dele é um livro muito bom. Tá? E, novamente questionando uma série de práticas comuns na análise de dados e propondo maneiras de trabalhar esses dados de forma mais adequada. Tá? Esse aqui é um excelente livro também. Se você está querendo entrar aí na estatística bayesiana, é um livro bastante simples, linguagem muito clara, trazendo exemplos aí de análise de dados, tanto utilizando o R por métodos frequentistas, quanto utilizando aí o métodos bayesianos, utilizando a JAX e Stan. Tá? Stan é um excelente pacote aí para quem estiver interessado em começar a trabalhar com estatística bayesiana. Não tenho certeza se eu vou entrar nisso nessa playlist aqui, mas sem dúvida a estatística bayesiana é algo muito interessante, independente aí de questão postura filosófica. Eu acredito que é uma ferramenta muito interessante e que você precisa pelo menos saber do que se trata. Tá? E um outro livro muito bom, isso aqui está gratuitamente disponível, tá? Se vocês procurarem isso aqui na internet, você vai encontrar legalmente, gratuitamente disponível. E traz uma série de discussões aí interessantes sobre data science, né, ciência de dados, utilizando aí o que se chama de Tidyverse. Tá? Então, também é um livro bem interessante. Então, enfim, vocês não precisam ler todo esse material que eu passei aqui, mas são alguns exemplos interessantes aí de materiais que vocês podem utilizar para se aprofundar naquilo que eu vou trazer aqui ao longo dessa nossa conversa. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Ok. Bom, então, para nós começarmos aqui a trabalhar, eu vou tocar a superfície aqui de alguns conceitos que são interessantes de serem abordados. Por quê? Eu vou falar provavelmente aí em distribuições nas próximas aulas, devo falar também bastante aí em probabilidade, não vou entrar mais conceitualmente a respeito do que seja probabilidade em aulas posteriores, mas eu acho que você precisa ter uma noção, pelo menos bem breve, do que seja alguns desses conceitos. Tá? Então, primeiro, para entender probabilidade, é importante que a gente comece entendendo o que são conjuntos. Tá? Então, um conjunto é uma coleção de objetos chamados de elementos do conjunto. Existem múltiplas maneiras de você representar conjuntos. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um conjunto finito. Tá? Por exemplo, C é igual, abre chaves aqui, x1, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, tal, até xn. Então, esse é um conjunto que tem n elementos. Eu consigo contar o número de elementos que está presente aqui nesse conjunto. Tá? É uma maneira aqui de representar então um conjunto. Outra maneira seria representar dessa forma aqui. Veja que nesse caso eu tenho um conjunto infinito. Eu não sei quantos elementos tem aqui nesse conjunto. Tá? E aqui está uma outra maneira também de representar um conjunto, que é através de condições. Então eu tenho aqui que x são os elementos do conjunto C, todos os elementos x, tal que, tá, isso aqui significa tal que, x é maior que 10. Então todos os elementos que são maiores que 10 são elementos desse conjunto C aqui. Tá? Então são maneiras diferentes aqui que a gente poderia estar usando para representar diferentes conjuntos. Bom, um conceito importante aqui quando a gente trata de conjunto é essa ideia de conjunto universo, tá? Que a gente chama aqui de ômega. Ômega são todos os resultados possíveis, tá? Dentro de um determinado experimento. Então nós chamamos esse conjunto universo de todos os resultados possíveis de um dado experimento, nós chamamos isso de ômega. E dentro desse conjunto ômega eu tenho aqui então múltiplos valores que seriam possíveis. Mas eu posso subdividir o meu conjunto ômegas em múltiplos conjuntos. Por exemplo, eu poderia definir aqui um conjunto A dentro de ômega. Tá? Então todos os elementos que estão aqui dentro de A estão contidos também em ômega. Então A é um subconjunto de ômega. Mesma coisa, eu posso definir aqui um outro conjunto, B, tá? Que contém múltiplos elementos de ômega. Tá? Então, todos os elementos de B são também elementos de ômega. Portanto, nós dizemos que B está contido em ômega. Tá? Então, ômega, novamente, são todos os valores possíveis. Tá? E eu posso estar representando aqui subconjuntos dentro de ômegas. E sobre conjuntos, nós podemos fazer algumas operações. Por exemplo, a operação de interseção. Está indicada aqui por esse elemento aqui, por esse operador aqui. Tá? Então, a interseção B
é o conjunto formado por todos os elementos que estão simultaneamente contidos, presentes em A e B. Então nós dizemos que um elemento faz parte de A interseção B, se esse elemento for simultaneamente elemento de A e elemento de B. Tá certo? Então, essa aqui seria a operação de interseção. Uma outra operação importante é a operação de união. Tá? Então, nós dizemos que um elemento faz parte de A união B se o elemento faz parte ou de A, ou de B, ou de A e B ao mesmo tempo. Deixa eu mudar a cor aqui desse pincel. Ok. Então, um elemento faz parte de A união B se ele for presente em A exclusivamente, em B exclusivamente ou em A e B simultaneamente. Tá? Então, nesse caso aqui, esse conjunto A união B seria toda essa região aqui, tirando a minha incapacidade de desenhar, seria toda essa região aqui de elementos que estão presentes ou em A ou em B, tá? Ou seja, presente em qualquer um desses dois elementos, em qualquer um desses dois conjuntos. Bom, por fim, uma outra também operação importante é o que nós chamamos de complemento de um conjunto. O que é o complemento de um conjunto? Nós dizemos que um elemento pertence ao complemento de B se esse elemento não está contido em B. Então, pensando aqui no nosso conjunto ômega, que são todos os possíveis elementos, nós dizemos então que o elemento ele faz parte, e aqui nós temos esse conjunto B, nós dizemos que um elemento faz parte de B complemento se esse elemento não estiver presente em B. Então, todos os elementos que não estão presentes em B fazem parte de B complemento. Ok? Provavelmente vocês já devem lembrar de bastante coisa disso daqui, lá do ensino básico de vocês, né? Bom, existe um outro conceito aqui importante, que é a ideia de conjuntos disjuntos. Tá? Nós dizemos que conjuntos são disjuntos quando eles não compartilham nenhum elemento. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto A, formado aqui por essa parte aqui de ômega, tá vendo? Vamos ver se eu consigo desenhar. Tá? Então, esse daqui seria o conjunto A. Esse aqui seria o conjunto B. Tá? E nós dizemos então que eles são disjuntos porque não há nenhum elemento ocorrendo simultaneamente em A e B. Veja que não há elemento compartilhado por A e B. Então nós dizemos que esses conjuntos são disjuntos. E um outro conceito também muito importante é a ideia de partição. Nós dizemos que um conjunto, que uma série de conjuntos formam uma partição de ômega quando, primeiro, esses conjuntos não compartilham nenhum elemento e que a união desses três conjuntos contenha todos os elementos de ômega. Tá? Então, primeiro, isso aqui forma A, B e C formam uma partição de ômega quando não há elementos compartilhados entre A, B e C e quando os elementos de A, B e C unidos, tá, os três juntos, englobam todos os possíveis elementos de ômega. Tá? Então, A, B e C formam uma partição de ômega quando ele divide o conjunto, divide esse ômega aqui, de modo que, novamente, cada parte não tenha sobreposição com a outra e que, se somadas, elas tenham todos os elementos possíveis no ômega. Tá? Essa é a ideia de partição. Ok, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque agora fica mais fácil nós entendermos algumas explicações a respeito de probabilidade. Então, quando nós trabalhamos com probabilidade, com modelo de probabilidade, a ideia basicamente é o seguinte: nós temos um dado experimento. O que pode ser esse experimento? Pode ser, por exemplo, sei lá, jogar um dado, uma moeda para cima, tá? Ou jogar um dado, por exemplo, de 6 lados. Então, esse seria o nosso experimento. Esse experimento ele pode ter múltiplos resultados, tá? E todos esses possíveis resultados, tá, formam o que nós chamamos de ômega.
ou seja, é o conjunto de todos os possíveis resultados de um dado experimento. Dentro de ômega, nós podemos definir eventos, que seriam, na verdade, conjuntos. No caso de dados, por exemplo, eu teria aí 6 possíveis valores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse daqui seria o meu conjunto ômega, tá certo? Nós pensamos daqui como sendo um conjunto. Esse aqui seria todos os possíveis valores de jogar um dado de 6 lados, tá? Assumindo que ele não vai cair e ficar equilibrado em alguma aresta. Bom, mas eu poderia definir aqui eventos. Por exemplo, eu poderia definir que o evento B ele contempla... Deixa eu só desfazer isso aqui. O evento B nós poderíamos definir como sendo esse conjunto aqui, x tal que x é menor ou igual a 3. Então veja, nesse caso aqui eu tenho 3 possíveis valores. Eu tenho o valor 1, 2 e 3. Então são 3 possíveis valores que se encaixaria dentro desse conjunto que nós estamos chamando aqui de evento B. Tá? 4, 5 e 6 ficariam fora. Eu poderia definir um outro conjunto A como sendo, por exemplo, esse conjunto aqui. Tá ok? Então eu tenho A, que contém apenas um elemento. E o que estaria aqui fora desses dois conjuntos? O 4 e o 6. Então veja, fazendo esse experimento, jogar um dado para cima, eu posso obter valores que se encaixam dentro do evento B, ou seja, se eu obter o valor 1, 2 ou 3, eu posso obter aí um evento que, um valor, tá? Um resultado desse experimento que se encaixe dentro do que nós chamamos aqui de evento A, ou seja, de ter o valor 5, ou nós podemos obter aqui um resultado que não se encaixe nem em B, nem em A, tá? Que seria o 4 e 6, mas naturalmente tem que estar dentro de ômega, porque ômega é todos os valores possíveis desse dado experimento, tá certo? Então, quando nós falamos em probabilidade, na verdade, o que nós estamos avaliando basicamente é uma proporção. Então, digamos que cada valor desse daqui tem a mesma chance de ocorrer. Tá? Ou seja, a chance desse dado ele parar com o número 1 é a mesma dele parar com o número 2, 3, 4, 5 e 6. Tá certo? Então, para nós calcularmos aqui a probabilidade, nós podemos utilizar aqui esses três axiomas aqui principais da probabilidade. Primeiro, de não negatividade. Então, a probabilidade de qualquer evento ela é sempre maior do que zero. Não existe possibilidade de uma probabilidade ser negativa. Segundo, se A e B são dois eventos disjuntos, ou seja, se eles não compartilham nenhum elemento, então a probabilidade de sua união satisfaz que a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Tá? Então, se nós assumirmos aqui que todos os resultados aqui têm a mesma probabilidade, ou seja, probabilidade de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ela é a mesma, fica fácil de nós calcularmos aqui essas probabilidades. Então, eu tenho um total aqui de 6 possíveis resultados para esse experimento. Tá? Quantos desses resultados estão dentro do que nós chamamos evento B? São 3 resultados, não é isso? Então, basicamente, essa probabilidade aqui ela pode ser calculada como sendo o número total de elementos aqui que estão dentro do evento do nosso interesse, dividido pelo número total de elementos possíveis. Lembrando que nesse caso aqui, cada elemento tem exatamente a mesma probabilidade. Tá? Então, nós temos 3 sobre 6, que é igual a meio. Tá? Então faz sentido, né? Nós temos 3 possíveis resultados que estão dentro do que nós chamamos de evento B e nós temos 6 possíveis resultados para o nosso conjunto ômega. Tá? Desse modo, então, a probabilidade de B ela é 1 meio. Bom, e se eu perguntar a vocês, por exemplo, qual que é a probabilidade de não B, ou seja, do complementar de B? Qual a probabilidade de obter um elemento, um resultado, tá? que não satisfaça esse evento B aqui? Bom, vocês devem lembrar do que eu chamei de uma partição anteriormente. Né? Nós dizemos que
Se eu tenho aqui um dado conjunto B, tá? Eu tenho aqui fora de B o que nós chamamos de B complementar. E B complementar, pela própria definição, ou seja, todos os elementos de B complementar não estão presentes em B e vice-versa. Isso quer dizer então que B e B complementar formam uma partição. Se eles formam uma partição, isso quer dizer o quê? Que a probabilidade de B união BC, B complementar, ela é igual à probabilidade, ela é igual à probabilidade do ômega. É isso porque todos os elementos de ômegas, eles estão presentes nessa união aqui B complementar, porque eles formam uma partição. Bom, nós sabemos qual é a probabilidade de B complementar, não sabemos? Desculpe, nós sabemos a probabilidade de ômega, não sabemos? Pela definição, essa probabilidade ela é 1, não está indicado aqui. Então, nós podemos dizer que B união B complementar, ela é igual a 1. Nós sabemos que B e BC, tá? B complementar, são disjuntos. Nós vimos isso no slide anterior. O que significa dizer que eles são disjuntos? Que eles não compartilham nenhum elemento. Então, na verdade, nesse slide aqui, está aqui a fórmula. Então, se B e B complementar são disjuntos, isso quer dizer que a probabilidade da união deles é igual à soma da probabilidade de cada um desses eventos. Então, eu posso dizer que a probabilidade de B mais a probabilidade de BC é igual a 1. E a partir daí nós podemos então calcular qual é a probabilidade de BC, não é isso? Probabilidade de BC, B complementar, é igual a 1 menos a probabilidade de B. Nós calculamos anteriormente que a probabilidade de B era 1/2. Então a probabilidade de B complementar é igual a 1 menos 1/2, que vai dar 1/2. Veja, positivo, né? Tem que ser positivo. Então, veja que a partir desses axiomas aqui, nós podemos explorar múltiplos possíveis resultados aqui, múltiplas possíveis implicações aqui. Tá? Então, basicamente, se você souber contar, tá? Você vai ter facilidade de trabalhar com probabilidade. Probabilidade, basicamente, é você contar quantos elementos tem no seu evento de interesse, tá? E relativizar isso em função do número de elementos possíveis para o seu ômega. Então, nós temos que a probabilidade de ômega ela precisa ser 1. Ok? Então, se você pensar na probabilidade de todos os elementos possíveis, tá, você vai ter que 1. A probabilidade do evento que tem todos os valores possíveis é 1. Então, a probabilidade ela pode ter no máximo o valor 1, que é o valor do conjunto com todos os elementos possíveis. Então, se você tem subconjuntos, que nós chamamos aqui de eventos, subconjuntos de ômega, então basicamente o que você está fazendo é relativizar o tamanho do subconjunto pelo tamanho do conjunto total. Então você vai dividir o número o tamanho desse conjunto aí que você tem com os elementos de interesse pelo tamanho do conjunto total, e isso vai lhe dar então a probabilidade daquele evento. Certo? Então, basicamente, quando nós falamos aqui em probabilidade, está intimamente associado com a ideia de conjunto. Então, você sempre precisa pensar nisso. Se eu quero calcular uma probabilidade, primeira pergunta, qual que é o meu conjunto universo? Qual é o conjunto universo que eu estou trabalhando aqui? Tá certo? E qual é o conjunto que define esse evento que eu também estou interessado? A partir do momento que você sabe definir essas duas coisas de maneira bem clara, fica fácil calcular a probabilidade, principalmente para eventos discretos aqui, como a gente está trabalhando, tá? Para elementos discretos. Então veja que nós associamos, a partir de um experimento, nós associamos aí então uma distribuição de probabilidade. O que é essa distribuição de probabilidade? Tá? Basicamente associar a probabilidade a múltiplos eventos. Então eu tenho aqui então uma probabilidade, um valor de probabilidade aqui no eixo Y. Tá? Então aqui é a probabilidade, isso aqui é a probabilidade desse evento A, tá?
e essa daqui seria a probabilidade do evento B, por exemplo. Então, para cada evento de interesse aqui, nós definimos uma probabilidade associada a esse evento. Tá? Ok, vamos para um outro exemplo interessante aqui. Voltando agora, e se eu estiver trabalhando com 2 dados ao invés de 1? Mais uma vez, nós precisamos definir primeiro o nosso conjunto universo. Então, por exemplo, qual é a probabilidade, se eu jogo 2 dados, ou eu jogo o mesmo dado 2 vezes, tá? Qual é a probabilidade de que eu obtenha, nos 2 lançamentos, um valor maior do que 3, por exemplo? Ok? Bom, primeira coisa é definir o nosso conjunto universo. O conjunto universo, aqui na verdade eu estou pensando em um dado mais simples. Tá? Esse dado aqui é um dado de 4 lados, só para simplificar os cálculos. Tá? Então se eu lanço esse dado de 4 lados 2 vezes, e anoto o resultado, qual é a probabilidade de obter nos 2 lançamentos um valor maior do que 3? Então, a primeira pergunta aqui, então, é conjunto universo. Qual é o tamanho, assumindo, então, que a probabilidade de obter 1, 2, 3 e 4 é idêntica, tá? Mesmo valor. Então, primeiro, o que é o meu conjunto universo? São todos os valores possíveis. Então, eu posso obter 1 no primeiro lançamento e 1 no segundo lançamento, ou eu posso obter 1 no primeiro lançamento, 1 no primeiro lançamento e 1 no segundo lançamento, 1 no primeiro lançamento, 2 no segundo lançamento, 1 no primeiro lançamento, 3 no segundo lançamento, 1 no primeiro lançamento, 4 no segundo lançamento e assim por diante. Então veja que aqui eu contemplo, tá, todos os valores possíveis que podem ser obtidos, tá, de dois lançamentos de dados aqui. Então esse daqui seria o meu ômega. Tá? Seria esse conjunto aqui inteiro, todos esses valores. Agora nós precisamos definir o nosso conjunto de interesse, que é o que a gente está chamando aqui do nosso evento. Tá? Qual é o evento? Eu quero obter... Seria basicamente a ideia de que eu tenha um evento em que o primeiro lançamento seja maior do que 3 e que o segundo lançamento seja maior do que 3. Tá? Então vamos ver. Eu tenho aqui, por exemplo, não se aplica, porque o primeiro lançamento é menor que 3, aqui também não, porque o primeiro lançamento é menor que 3, aqui também não, porque o primeiro lançamento também é maior do que 3. Tá? Bom, aqui o primeiro lançamento é maior do que 3, mas o segundo lançamento é menor. Então, na verdade, que nós observamos aqui, existe um único valor que eu preencho essa condição de que ele é maior do que 3 no primeiro lançamento e maior do que 3 no segundo lançamento. Qual é a probabilidade desse evento aqui? Considerando novamente que as probabilidades são iguais para todos os resultados aqui possíveis, nós podemos simplesmente contar o número total de elementos. Então, a probabilidade nesse caso aqui vai ser igual ao número de elementos aqui desse evento de interesse, que é 1, dividido pelo número total de possibilidades, que nesse caso aqui é 16. Então essa probabilidade aqui de obter valores maior do que 3, tanto no primeiro lançamento quanto no segundo lançamento, seria 1 sobre 16. Vamos fazer isso de outra maneira, para chegar nesse mesmo cálculo. Então nós podemos definir o seguinte: qual é a probabilidade de eu obter no primeiro lançamento, tá? Vamos definir aqui um conjunto em que eu tenha, vamos dizer que o conjunto A, que é o conjunto de interesse, ele vai ser igual vai ser x1, tá? Vou me referir aqui ao primeiro lançamento como sendo x1, tal que x1, vamos pegar um outro evento aqui, vamos dizer que é maior do que 2. Vamos modificar um pouquinho, tá? x1 é maior do que 2. Então eu quero obter, quero identificar aqui esse conjunto de elementos tal que x1, primeiro lançamento, seja maior do que 2. Então vamos ver quem que seria aqui os valores que satisfazem essa condição, tá? Então vamos lá. x1 é maior que 2 aqui? Não. Todas nesses casos aqui eu tenho aqui o primeiro lançamento. Toda essa coluna aqui, x1 é menor que 2. x1 é maior que 2 aqui nessa segunda coluna? Não. A gente vai ver aqui que em todos os casos x1 é exatamente igual a 2. Então também não se aplica. Agora veja que aqui eu tenho elementos, todos os elementos aqui, tá? Eu tenho que x1 é igual a 3, ou seja, x1 é maior do que 2. Então nesse caso aqui eu tenho que essa coluna inteira
satisfaz a condição de que x1 seja maior do que 2. Tá? Com relação a essa coluna aqui também, eu tenho que todos os elementos aqui x1 também são maior do que 2. Então, também nós temos aqui que esses valores aqui são maior do que 2. Então, nós podemos definir esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui é o nosso conjunto A. Todos os elementos que estão presentes aqui satisfazem essa condição, portanto, eles são elementos do conjunto A. Poderia agora fazer uma outra pergunta. Bom, definir um outro elemento, um outro conjunto B, tá? Com x2, tal que x2 é maior do que 2. Bom, se nós formos fazer isso daqui, vamos ver então. Para essa linha aqui, eu tenho que x2 é sempre 1, portanto não é maior do que 2, não satisfaz a condição. Para essa linha aqui, eu tenho que todos os segundos elementos são 2. 2 não é maior do que 2, portanto não satisfaz a condição. Para essa terceira linha agora, eu tenho que o segundo elemento, x2, ele é 3. 3 é maior do que 2, portanto, essa linha inteira, deixa eu colocar aqui em outra cor. Essa linha inteira satisfaz a condição B, tá? De que x2 seja maior que 2. E é o mesmo caso aqui. No caso aqui, x2 é igual a 4, tá? Nessa linha inteira, significando então que essa linha inteira satisfaz a condição de que x2 é maior do que 2. Ok? Então, esses conjuntos, esses elementos aqui pertencem ao conjunto B. Ok? Então, esses elementos aqui, vou marcar com uma bolinha aqui para indicar, pertencem então ao conjunto B. E agora, deixa eu colocar em verde aqui novamente. E esses elementos aqui são elementos do conjunto A. Tá certo? Então eu tenho aqui que, se eu perguntar então qual é a probabilidade de A? Qual é a probabilidade de A? Fácil, né? Nós vamos primeiro contar quantos elementos nós temos ao todo, porque todos têm a mesma probabilidade. Então o número total de elementos que eu tenho aqui em ômega é 16 elementos. Então 16 é o nosso denominador. E depois, quantos elementos eu tenho que fazem parte desse conjunto A? Então nós temos 8 elementos aqui que fazem parte do conjunto A. Então nós vamos colocar o número de elementos aqui em A, dividido pelo número total de possíveis elementos, obtendo aqui 1/2. Tá? Então a probabilidade de A é igual a 1/2. E se nós perguntarmos agora sobre a probabilidade de B, qual é a probabilidade de B? Fácil. Eu vou então, primeiro, qual é o nosso denominador? Nosso conjunto universo aqui é todos os valores possíveis desse experimento. São 8 possíveis valores, são 16 possíveis valores. Então, o nosso denominador aqui é 16. E quantos elementos satisfazem aí a conjunto B, a condição do conjunto B? Exatamente 8 elementos. Então, a probabilidade de B é igual a 8 sobre 16, que é 1/2. Bom, agora nós podemos fazer uma outra pergunta. Qual é a probabilidade de que ambas as coisas aconteçam? De que simultaneamente eu obtenha um resultado que simultaneamente satisfaça a A e satisfaça a B. Tá? Bom, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e eu quero me referir a todos os elementos que satisfazem A e B, ou seja, que façam parte de A e B simultaneamente, nós vimos anteriormente que essa operação é chamada de interseção. Então, na verdade, se eu quero saber a probabilidade de que um evento satisfaça tanto A quanto B simultaneamente, eu quero saber, na verdade, a probabilidade de A interseção B. Tá? E o que é a probabilidade de A interseção B? Novamente, nós vamos procurar o que é A interseção B. A interseção B são todos os elementos que satisfazem simultaneamente, ou seja, que fazem parte simultaneamente tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Quais são os elementos aqui que preenchem essa condição? Que são elementos
de ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Então vamos ver aqui, ó, são esses que têm uma bolinha vermelha e uma bolinha verde junto, não é isso? São esses 4 elementos aqui. Ou seja, são os elementos em que x1 é maior que 2 e x2 é maior que 2. Bom, quantos elementos nós temos nesse conjunto aqui formado pela interseção? Nós temos 4 elementos, não é isso? Então o nosso numerador é 4 porque são 4 valores que satisfazem a essa interseção aqui. E qual é o número total de eventos possíveis aqui? Nesse caso são 16. Então nós temos que a probabilidade nesse caso aqui é de 1/4. Tá? Então a probabilidade de A interseção B é igual a 1/4. Uma outra maneira de nós fazermos isso daqui seria utilizar aqui essa sequência. Então eu começo aqui, por exemplo, com o lançamento 1. Tá? No lançamento 1 eu posso obter 1, tá? O dado pode parar na posição 1, 2, 3 ou 4. E agora, depois que eu fiz esse primeiro lançamento, eu faço agora o lançamento 2, ou do segundo dado, ou eu lanço o mesmo dado pela segunda vez. Bom, uma vez que eu tenha, por exemplo, obtido o valor 1 no primeiro dado, quais são os valores possíveis de obter no segundo dado? Tá? Então, naturalmente, se os dados são idênticos, se eu obtenho 1 aqui no primeiro dado, eu posso obter 1, 2, 3 ou 4 aqui no segundo dado. Tá? E se eu tivesse obtido 2 no primeiro dado? Não faz diferença, né? Se eu obtenho 2 no primeiro dado e eu jogo o dado novamente, eu posso naturalmente obter 1, 2, 3 ou 4 da mesma forma. E se eu tivesse obtido 3? Mesma coisa, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então veja aqui que eu tenho todos os valores possíveis desse experimento, de jogar esse dado de 4 lados 2 vezes. Tá? E lembrando novamente, então, quais são os que satisfazem A nesse conjunto aqui? São aqueles em que x1, primeiro lançamento, é maior que 2. Ou seja, o A, então, seria essa parte aqui, não é isso? São todos os eventos em que x1 é maior que 2. Então eu vou colocar uma bolinha verde do lado de cada um, novamente para vocês lembrarem que isso daqui é um elemento do conjunto A. Bom, com relação ao B, então, o elemento ele faz parte do conjunto B se para o segundo lançamento ele tiver valor maior que 2. Então, esse aqui não faz parte de B, deixa eu mudar a cor aqui. Esse aqui não faz parte de B, porque é menor que 2, esse aqui também não, agora esse aqui faz e esse aqui faz. Mesma coisa aqui, tá? B está menor que 2, esse faz. Mesma coisa, tem esse aqui, e esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, naturalmente, nós temos o mesmo resultado aqui de anteriormente, tá? Seria, então, essas probabilidades aqui, para nós obtermos, então, seria a probabilidade de A interseção B, seria simplesmente contar quantos satisfazem a ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, são 4 valores, de um total de 16, daria um quarto. Quantos satisfazem A? 1, 2, 3, 4, desculpe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a probabilidade de A? 8 dividido por valor total 16, que vai dar meio. Qual é a probabilidade de B? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dividido por 16, um meio novamente. Tá? Então, basicamente é assim que nós obtemos essas probabilidades para eventos discretos. Ok, então eu sei que essa parte aqui ela é um pouco chata, mas ela é importante, a gente precisa tratar pelo menos uma única vez isso daqui, tá? Para entender alguns conceitos que a gente vai utilizar adiante. Então, só para finalizar, um outro conceito muito importante é o conceito de probabilidade condicional. Então, basicamente ela é essa probabilidade de um evento ocorrer, tá? Esse evento, no caso aqui, é incerto, o evento A, quando um dado evento B ocorreu, a gente sabe que ele ocorreu. Então nós usamos essa denotação aqui, tá? Probabilidade de A condicionado a B, tá? Então seria a probabilidade de que o evento A ocorra quando nós sabemos que o evento B já ocorreu, tá? Então nós dizemos então que esse aqui pode ser calculado como sendo a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Então vamos entender como é que funciona isso daqui. Olha só, quando nós vimos anteriormente, então, que a probabilidade de A, se eu tenho aqui um evento A, tá? Eu tenho aqui o ômega,
e tem aqui esse evento A. Tá? Essa probabilidade de A ela é dada como sendo o tamanho desse elemento aqui, tá? O tamanho desse conjunto dividido pelo tamanho do conjunto universo. Era assim que nós calculávamos a probabilidade desse conjunto. Tá? Então nós relativizávamos o tamanho do conjunto A pelo ômega. Tá? Daí nós obtínhamos essa probabilidade de A. Mesma coisa vale também para a probabilidade de B. Como é que nós calculamos a probabilidade de B? Nós relativizamos o tamanho de B pelo tamanho de ômega. Não é assim que nós fazíamos? Nós dividíamos o tamanho de B pelo tamanho de ômega. Ou nós dividíamos o total de probabilidade aqui, a soma da probabilidade de todos os eventos em B, pela probabilidade de ômega. Essa seria uma outra maneira também de vocês pensarem em probabilidade. Tá? Então a probabilidade de B é a soma da probabilidade de todos os possíveis, de todos os elementos que estão aqui contidos em B. Tá? Seria uma maneira diferente, mas também é similar ao que nós vimos anteriormente. Então nós podemos aqui definir vários conjuntos, tá vendo? Nós temos, se eu tenho aqui que isso daqui é A, isso aqui é B e isso aqui é ômega, eu tenho que esse quadrante aqui, ó, esse aqui, o que é isso daqui? Isso aqui são elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Na verdade, veja que nesse quadradinho que eu marquei aqui, nenhum elemento aqui pertence ao elemento B, pertence ao conjunto B. Então nós chamamos isso daqui, nós podemos dizer que esse quadrado que nós marcamos aqui é esse conjunto definido como sendo a interseção entre o conjunto A e o conjunto complementar de B. Não é verdade? Então, são todos os elementos de A, tá, que também preenchem a condição de não serem elementos de B. É essa região aqui. Eu tenho essa outra aqui, ó. Eu tenho essa outra região aqui também, que nós podemos dizer que ela pode ser definida como sendo B interseção A complemento. Ou seja, esses indivíduos aqui, que foram marcados aqui, tá, esses elementos, eles são elementos de B, mas não são elementos de A. Então, simultaneamente, eles são elementos de B e não são elementos de A. Portanto, nós podemos defini-los como sendo B interseção o complementar de A. E essa região aqui é o que nós chamamos de A interseção B, ou seja, são elementos que simultaneamente fazem parte de A e fazem parte de B. Tá certo? Bom, então quando nós fazemos esse cálculo aqui da probabilidade, a probabilidade de A condicionado a B, basicamente o que nós estamos fazendo é mudar nosso conjunto universo. Então quando eu tinha a probabilidade de A, qual que era o meu conjunto universo? Era esse ômega aqui, tá? Era esse ômega maior, que tinha todos esses valores aqui possíveis. A partir do momento que eu faço a probabilidade de A condicionada a B, o meu conjunto universo muda. A partir de agora, o meu conjunto universo é apenas o conjunto B. Por quê? Eu sei que o evento B ocorreu, tá? Então, eu sei que agora nós estamos limitados somente a elementos do conjunto B. Então, quando nós dizemos que a probabilidade, nós queremos calcular a probabilidade de um evento A condicionado a um evento B, nós estamos fazendo uma mudança de ômega, tá? de conjunto universo aqui. Então nós saímos de um ômega mais amplo, quando nós falamos de probabilidade de A, e quando nós falamos agora em probabilidade de A condicionada a B, basicamente o nosso ômega vai deixar de ser isso aqui e vai passar a ser isso aqui. Tirando a minha incapacidade de desenhar, vai ser isso aqui. Tá? Então veja que aqui, se nós ampliarmos esse desenho, excluindo aqui a parte que não faz parte de B, tá? Nós obtemos basicamente isso daqui. Ó. Nós temos aqui então A interseção B e B interseção A complementar. Então nós temos agora um novo ômega. Quem é esse ômega? É B. Tá? O conjunto B passou a ser nosso ômega. Então como é que eu calculo essa probabilidade? Tá? Basta então utilizar essa continha aqui. Ó. Então a probabilidade de A
condicionada a B é igual à probabilidade de A união B, ou seja, esse conjunto aqui, dividido pela probabilidade de B. O que é a probabilidade de B? Lembrando que probabilidade de B. Probabilidade de B, então, é B em relação ao conjunto do universo original. Tá? Em relação a esse ômega aqui original. Tá certo? Então, quando nós fazemos essa divisão aqui por essa probabilidade, nós estamos, então, agora relativizando a nossa probabilidade em função de B. Tá? Então, quando nós fazemos então essa relativização, na verdade, o que nós estamos calculando aqui probabilidade de A, então, condicionada a B, novamente. Quando nós fazemos esse condicionamento, nós estamos restringindo o nosso conjunto do universo. O conjunto do universo agora passou a ser somente B. Tá? Então, nós temos aqui, então, nessa fórmula, que a probabilidade de A condicionada a B, ela é dada pela probabilidade de A interseção B. Quem é A interseção B? Isso daqui. Tá? É a probabilidade desse conjunto dividido pela probabilidade desse conjunto. Veja que agora nós estamos relativizando essa probabilidade pela probabilidade de B. Tá? Então é isso que nós chamamos de probabilidade condicional. Tá? Então, como eu falei mais uma vez, nessa probabilidade condicional nós estamos agora fazendo com que B seja o nosso novo conjunto universo. Tá? Ok. Bom, agora nós temos então, uma vez que ficou entendido o que é uma probabilidade condicional, nós podemos falar então de independência estatística, que é um conceito muito importante aí em modelagem de dados, tá? Muito importante mesmo. O que vem a ser independência estatística? Nós dizemos que dois eventos, A e B, eles são estatisticamente dependentes quando a probabilidade de A condicionada a B é igual à probabilidade de A. Ou seja, a informação de que B tenha ocorrido não altera a probabilidade de A. Vocês entenderam? Ou seja, se eu faço a probabilidade de A condicionada a B, ou seja, com um novo conjunto do universo agora restrito a B, se essa probabilidade for a mesma probabilidade original de A, para todo o conjunto do universo mais amplo, tá? Nós dizemos que eles são estatisticamente dependentes. Ou seja, o evento B não altera a probabilidade de A. Tá? Equivalentemente, aí nós podemos dizer que a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Tá? Como é que nós podemos fazer isso daí? Vocês devem lembrar da formulazinha anterior, que a probabilidade de A condicionada a B é igual à probabilidade de A, probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Tá certo? Tudo bem? Então, bom, se a probabilidade de A, se o evento se dois eventos são estatisticamente dependentes, então essa condição aqui tem que ser satisfeita. Ou seja, probabilidade de A condicionada a B é igual à probabilidade de A. Então nós podemos substituir isso daqui por probabilidade de A. Tá? Probabilidade de A é igual à probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Ok? Se nós multiplicarmos aqui ambos os lados por probabilidade de B, nós obtemos então que a probabilidade de A vezes a probabilidade de B é igual à probabilidade de A interseção B. Só mudando os lados, então eu tenho que probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, se essa condição for satisfeita, nós podemos dizer que os eventos A e B são dependentes. Tá? Então, se a probabilidade de A interseção B for igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B,
nós podemos dizer que esses dois eventos são independentes, tá? Porque isso implica que essa condição aqui foi satisfeita, ou seja, a probabilidade de A condicionada a B é igual à probabilidade de A. Tá? Então vamos pensar aqui nesse exemplo. Digamos que eu tenho aqui dois conjuntos A e B. E nós temos aqui por definição que a probabilidade de A é igual à probabilidade de B. Tá? E que ambos têm probabilidade de 1/3. É a probabilidade, então o que é isso na verdade? É a probabilidade de que qualquer elemento, probabilidade de A e probabilidade de qualquer elemento aqui dentro desse conjunto A. A probabilidade de B é a probabilidade de qualquer elemento aqui dentro do conjunto B. Então eu posso perguntar o seguinte, esse evento A e B, esses dois eventos, eles são independentes um do outro? É fácil, vamos aplicar essa fórmula. Se essa fórmula se aplicar, nós podemos dizer que ele é independente, que eles são independentes. Se não, eles não são independentes. Nesse exemplo aqui, então, eu estou definindo dois conjuntos, um conjunto A e B. Tá? E estou fornecendo aqui alguns dados. Primeiro, de que a probabilidade de A é igual à probabilidade de B, que é igual a 1/3. Ou seja, a probabilidade de que um elemento esteja presente aqui em A, tá? Ou seja, se eu fizer um experimento com todos os valores possíveis, a probabilidade de que um desses valores estejam presentes aqui em A, ela é 1/3. O mesmo para B, tá? A probabilidade de que o resultado de um dado experimento esteja aqui contido em B também é 1/3. E nós temos mais algumas informações aqui, ó, que a probabilidade, também isso aqui é dado, tá? Nós estamos dando esses valores. Que a probabilidade de A interseção B, dessa área aqui, ela é igual à probabilidade de A interseção B complemento. Ou seja, quem é A, vamos lá, vamos dar nome aos bois aqui. Então eu tenho que isso daqui, essa região aqui, tá? Deixa eu definir isso daqui. Isso aqui é o conjunto A interseção B complemento. Por quê? Porque esses elementos aqui, eles pertencem a A, mas não pertencem a B. Essa região aqui, ela é A interseção B. São todos os elementos que simultaneamente fazem parte de A e de B. E nós temos essa região aqui, que nós podemos definir como sendo B interseção A complemento. Ou seja, são elementos que fazem parte de B, mas não fazem parte de A. Então nós temos que a probabilidade desse conjunto e desse conjunto, cada um deles tem probabilidade de 1/6. Ok, então com base nessas informações aqui, será que nós poderíamos dizer que o evento A e B são independentes? Como é que eu poderia fazer esses cálculos para saber se são ou não independentes? Primeiro, então, nós temos dado aqui, tá, que probabilidade de A é igual a 1/2, não é isso? Desculpa, 1/3. Probabilidade de A é igual a 1/3. Ok, probabilidade de A é igual a 1/3. Isso aqui está dado aqui, tá certo? Bom, nós poderíamos agora então calcular qual é a probabilidade de A condicionado a B. Essa probabilidade então, nós vimos anteriormente que ela é definida como sendo a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Se esse valor aqui for igual a 1/3, tá? Se a probabilidade de A condicionada a B for igual à probabilidade de A, nós podemos dizer que o evento A e B são dois eventos independentes. Tá? Os eventos A e B são dois eventos independentes. Vamos ver se isso é verdade? Então a probabilidade de A interseção B, nós temos dado aqui no problema que é 1/6, não é isso? Probabilidade de A interseção B é 1/6. E nós temos então que a probabilidade de B, que foi dada aqui no início, ela é de 1/3. 1/3. Bom, se nós fizermos essa conta aqui, nós vamos obter 3/6, que é igual a 1/2. Ou seja, a probabilidade de A condicionado a B, nesse caso aqui, nós acabamos de calcular que é igual a 1/2. Observe então que essa probabilidade aqui é diferente. Então eu tenho que probabilidade de A é diferente da probabilidade de A condicionado a B.
tá? Então, por definição, nós temos que se essas duas probabilidades elas diferem entre si, os eventos não são estatisticamente independentes, eles são dependentes, tá? Ou seja, a informação de que B ocorreu altera a nossa probabilidade a respeito do evento A. Tá? Uma vez que nós saibamos que o evento B ocorreu, veja que o evento A se tornou mais provável. Você consegue ver isso? Então, o evento A, quando você considera o conjunto ômega inteiro, inicial, veja que ele ocupava uma fração menor do ômega, tá vendo? Basicamente 1/3 de ômega. Vocês conseguem ver isso daqui? Esse evento A aqui, ele ocupa uma fração de aproximadamente 1/3 de ômega. Só que quando nós fizemos aqui essa probabilidade condicionada, tá? O que ela significa? Que nós não estamos mais agora no conjunto ômega, que nós passamos agora para o conjunto B. O conjunto B se tornou nosso novo ômega, tá? Seria um exemplo de ômega 2, tá? Seria o novo ômega. E veja então que a parte de B, que é compartilhada por A, ela corresponde a 50% de B, tá vendo? Então veja, uma vez que nós saímos do conjunto universo maior e fomos para esse novo conjunto universo aqui, B, veja que agora A ela ocupa uma maior proporção de B do que o que ela ocupa de ômega 1. Então basicamente é essa a ideia. Nós temos que a probabilidade condicional, meio, tá? 0,5, ela é maior do que a probabilidade de A original, porque A originalmente ocupava uma fração menor do conjunto universo do que quando B é considerado certo. Não sei se isso confunde ou se ajuda, mas a ideia basicamente aqui é que as probabilidades, a probabilidade de A, ela difere da probabilidade de A condicionada à informação de que B ocorreu. Tá certo? Então nós dizemos que nesse caso a conclusão é de que o evento A e B são eventos dependentes, tá? Bom, uma outra maneira também de calcular isso seria verificando se essa fórmula procede, ou seja, quando dois eventos são independentes, nós temos que a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Vamos ver se isso é verdade? A probabilidade de A é 1/3. E a probabilidade de B é 1/3. Quanto é que dá essa conta aqui? 1/9. Ou seja, a probabilidade de A interseção B por essa conta aqui é 1/9. 1/9. Ok, é 1/9, tá? Mas veja, foi dado aqui no problema que na verdade essa probabilidade é 1/6. Então nós temos aqui uma contradição, tá verdade? Qual foi o problema? É que essa fórmula aqui não se aplica para esses dois eventos porque eles não são eventos independentes, tá? Ou seja, nós não podemos dizer que como nós já vimos que eles são independentes, que eles são dependentes, perdão, nós não podemos usar essa fórmula que a gente pode calcular a probabilidade de A interseção B como sendo o produto das probabilidades individuais de cada evento. Ficou claro para vocês? Ok. Então vamos agora para esse outro exemplo aqui, tá? Com esses outros dados aqui. Então veja, a probabilidade de A e B, tá? É 1/2. Esses conjuntos aqui definidos como A, união A interseção BC, B interseção AC, ou A união B, todos eles têm a mesma probabilidade que é 1/4. Ok? Vamos então calcular a probabilidade de A condicionada. Primeiro, probabilidade de A. A probabilidade de A foi dado aqui no problema que ele é igual a 1/2. Ok? E probabilidade de A condicionada a B, ou seja, a probabilidade de A é com relação a esse conjunto universo. A probabilidade de A condicionada a B é em relação a um novo conjunto universo formado apenas pelo conjunto B. Então, como é que nós calculamos isso? É a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Nesse caso, então, eu teria que a probabilidade de A interseção B está dada aqui no problema, tá? A probabilidade de A interseção B está dada aqui no problema, que é 1/4. Então, A interseção B é 1/4. E a probabilidade de B é 1/2. Qual que é o valor dessa outra probabilidade aqui? Vai ser 2/4,
que é igual a 1 meio. Então veja aqui que a probabilidade de A interseção B é igual a 1 meio. Significando então que a probabilidade de A condicionado... Falei interseção? Desculpa. Se eu falei interseção antes, eu quis dizer probabilidade de A condicionado a B, probabilidade do evento A condicionado ao evento B, é igual à probabilidade de A. Ou seja, a informação, incluir a informação de que B ocorreu, não altera em nada a probabilidade desse evento A. Tanto faz você calcular a probabilidade baseada nesse conjunto universo ou utilizando esse conjunto universo, restringindo o conjunto universo para apenas o conjunto B. Tá, ok? Então, nesse caso, como a probabilidade de A condicionada a B é igual à probabilidade de A, nós podemos dizer que A e B são estatisticamente independentes. E, portanto, se aplica essa fórmula de que a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Vamos ver se é verdade? Probabilidade de A é 1 meio, vezes a probabilidade de B, que é 1 meio, isso vai dar 1 quarto. Veja que aqui no problema, originalmente foi dado que a probabilidade de A interseção B é 1 quarto. Então, essa fórmula aqui, ela é coerente com esse dado aqui fornecido. Então, novamente, por ser independente A e B, nós podemos calcular a probabilidade dessa interseção como sendo o produto das probabilidades individuais de cada evento. Então, basicamente, essa é a ideia de independência estatística, tá certo? E isso é muito importante. Tentando resumir isso daqui de maneira mais textual, nós dizemos que dois eventos são independentes, o evento A e B são independentes, quando a informação a respeito da ocorrência ou não de um dado evento não altera a probabilidade do outro evento, tá certo? Então vamos pensar aqui em alguns exemplos. Sei lá, se eu jogo um dado aqui como experimento, eu jogo um dado aqui de 6 lados, tá? E aí alguém me informa que está chovendo em Nova York agora. Bom, você acha que a probabilidade de cair o número 1, por exemplo, nesse dado, ela é diferente quando eu sou informado que está chovendo agora em Nova York ou de que não está chovendo em Nova York? Não, são dois eventos completamente independentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, essa informação de que está chovendo agora em Nova York não altera em nada a minha expectativa, ou seja, o número que eu espero, a probabilidade associada a cada valor possível desse lançamento de dado. Tá? Então, nós dizemos então que dois eventos são independentes quando um evento não altera a probabilidade do outro evento. Tá? E isso é dado aqui nessa fórmula, em que a probabilidade de um evento ela não é alterada pela informação de que outro evento tenha ocorrido. Então, esses dois eventos são estatisticamente independentes. Tá? Eu acho que basicamente era isso que eu queria tratar. Prometo a vocês que a partir de agora a gente não vai voltar mais nesses cálculos aqui, tá? Pelo menos não nesse sentido de conjuntos. Mas eu acho que são alguns conceitos que vocês precisam ter. Primeiro, do que é uma probabilidade? Então, nós começamos lá com um conjunto. Nós precisamos sempre definir conjuntos. Tá? Então, probabilidade ela é sempre relacionada a um conjunto universo. Você tem subconjuntos, que são seus eventos de interesse, e você então relativiza o número. Nós tratamos aqui de eventos mais fáceis, discretos. Tá? Então nós tínhamos, basicamente era só contar o número de elementos dentro do conjunto de interesse e dividir isso pelo número de conjuntos totais, assumindo que todos têm a mesma probabilidade. Isso nos dava então a probabilidade de um dado evento. Nós começamos aí. Em seguida nós vimos então essa probabilidade de eventos disjuntos, né, que é a soma das probabilidades individuais. Nós vimos agora então a probabilidade condicionada, que é um conceito muito importante, e vimos então esse conceito de independência estatística, que ele é fundamental para uma série de conversas que nós teremos adiante sobre modelagem. Então existe uma das importantes premissas em modelagem estatística é a independência dos resíduos. Então fica mais fácil agora vocês entenderem, com base nessa explicação, entenderem o que a gente vai falar adiante, tá? Bom, pessoal, então para fechar essa aula de hoje, eu resolvi trazer aqui um exemplo que vai trabalhar com bastante conceitos que nós exploramos hoje, tá? Então vamos começar por duas perguntas. Digamos que eu lhe dissesse que você tem a chance de 1 em 100 mil, de 2 em 100 mil, de ter uma determinada doença. Você estaria disposto a investir, sei lá, 10 mil reais
em um exame mais preciso para verificar se você tem essa doença? Tá. Vou reformular a pergunta. Digamos que exista uma determinada doença rara na população que ela ocorre em 1 milhão de indivíduos, tá? Então a probabilidade dessa doença em um indivíduo tomado aleatório da população, ela é 1 em 1 milhão, 10 a menos 6. Digamos que você tenha sido selecionado ao acaso para fazer um exame, tá, ok? E esse exame ele tem a seguinte característica: a probabilidade de um falso positivo nesse exame, ou melhor, a probabilidade de um verdadeiro positivo nesse exame, ou seja, de você testar positivo se você realmente está doente, tá? Se você realmente está doente, ela é igual a 99%, ou seja, 0,99. Então é um exame bastante preciso aí. Se você estiver doente, ele vai detectar essa doença com 99% de probabilidade. E que a probabilidade de um falso positivo, ou seja, a probabilidade de que o exame seja positivo, se você não estiver doente, eu vou utilizar aqui D' para indicar não doente, tá? Ela seja igual a 5%. Então agora eu lhe pergunto, se você fizesse esse exame e o resultado desse positivo, você estaria disposto a investir 10 mil reais em um exame mais preciso para verificar se realmente você tem essa doença? Vamos ver se realmente essas duas situações que eu apresentei elas são diferentes uma da outra? Então vamos lá. O que nós queremos saber é o seguinte: qual é a probabilidade de que você esteja doente se você testar positivo nesse exame aqui? Então nós queremos saber qual é a probabilidade de que você esteja doente, qual é a probabilidade de que você esteja doente, condicionado ao fato de que você testou positivo para esse exame. Você acha que essa probabilidade ela é maior que 90%? Maior que 70%? Maior que 50%? 30%? Será que ela é maior do que 10%? Vamos fazer as contas. Bom, nós temos então, pelo que nós vimos ao longo dessa aula, que a probabilidade de você estar doente, condicionado ao fato de que você testou positivo, ela pode ser calculada como sendo a probabilidade de que você está doente, probabilidade de você estar doente e testar positivo, sobre a probabilidade de você testar positivo. Bom, aqui nós temos um problema. Qual será que é a probabilidade de você testar positivo? Será que nós podemos derivar essa informação aqui? Vamos pensar aqui no nosso conjunto universo. Então nós temos aqui um conjunto universo de todos os indivíduos. Ok? E nós podemos dividir esse conjunto universo de todos os indivíduos em dois subconjuntos. O conjunto de indivíduos que estão doentes e o conjunto de indivíduos que não estão doentes. Vou colocar a barrinha aqui para indicar que não estão doentes. Então aqui eu tenho os indivíduos que são doentes e os indivíduos que não têm essa doença. Bom, eu posso definir agora um outro subconjunto também aqui. Eu posso definir que eu tenho, na verdade, um conjunto de pessoas que testarão positivo para esse teste e outros que testarão negativo. Tá? Independente de ser doente ou não doente, eu tenho aqui esse primeiro conjunto de pessoas que vão testar positivos. E independente de ser doente ou não doente, eu tenho esse conjunto aqui de pessoas que vão testar negativo. Tá certo? Então, como será que nós podemos derivar essa probabilidade de a pessoa testar positivo? Se vocês analisarem com cuidado aqui, nós temos esses dois subconjuntos aqui. Ó. Esse subconjunto, eles são pessoas que são positivas, que testaram positivos e, ao mesmo tempo, estão doentes. Perdão, não estão doentes, não é isso? Aqui são pessoas que testaram positivo e que não estão doentes. E aqui nós temos pessoas que testaram também positivo e que estão doentes.
Vocês concordam comigo que nenhum elemento pertence a ambos conjuntos ao mesmo tempo? Então nós podemos dizer que esses dois conjuntos são disjuntos, são dois eventos disjuntos. Se eles são disjuntos, isso significa que a probabilidade da união, tá? A probabilidade da união desses dois aqui é igual à soma das probabilidades individuais. A propósito, qual é o conjunto representado aqui pela união desse conjunto com esse conjunto? Vocês concordam comigo que isso coincide exatamente com os indivíduos que testam positivo? Se eu combinar os indivíduos que testam positivo e não estão doentes, e os indivíduos que testam positivo e estão doentes, nós obtemos exatamente esse conjunto aqui, dos indivíduos que testam positivo. Bom, se isso é verdade, então eu posso entender que a probabilidade do indivíduo estar doente é igual à soma das probabilidades, nós vimos isso anteriormente na aula, é igual à soma da probabilidade desses dois conjuntos aqui, desses dois eventos. Ou seja, deixa eu só apagar isso aqui para não ficar muito confuso. Vamos lá. A probabilidade, então, do indivíduo testar positivo é igual à probabilidade do indivíduo testar positivo e estar doente, mais a probabilidade do indivíduo testar positivo e não estar doente. Não é verdade? Ok. Então nós temos aqui essa quantidade, esse valor que nós precisamos aqui para o denominador, ok? Mas agora nós temos uma outra pergunta. Como será que eu faço para calcular essa probabilidade aqui? Ou seja, como eu calculo esse número aqui da probabilidade do indivíduo testar positivo e estar doente? Bom, vocês devem lembrar, nós vimos anteriormente que nós tínhamos essa fórmula aqui, que a probabilidade de A condicionado a B, ela é igual à probabilidade, nós vimos isso na aula anterior, tá? Anteriormente nessa aula, é igual à probabilidade de A interseção B, A e B, dividido pela probabilidade de B. Vocês lembram dessa fórmula? Probabilidade de B. Bom, se eu multiplicar ambos os lados aqui pela probabilidade de B, o que nós obtemos é que a probabilidade de A ou B, A condicionado a B, vezes a probabilidade de B é igual à probabilidade de A interseção B. Rearranjando os termos aqui, nós temos que a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A condicionado a B vezes a probabilidade de B. Então essa aqui é uma fórmula muito importante. Vocês viram essa fórmula anteriormente aqui, vocês já tinham visto, tá? Mas essa é uma derivação importante aqui dessa fórmula. Por quê? Ela me permite calcular a probabilidade dessa interseção aqui de dois eventos, tá? De dois conjuntos. Lembrando que no caso, então, isso aqui é uma fórmula genérica, porque no caso em que os dois eventos são independentes, nós temos que a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A, o que implica, então, que a probabilidade de A interseção B é igual a essa probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Mas se os dois eventos não são independentes, ainda assim eu posso aplicar essa fórmula aqui. Tá? Essa fórmula aqui ela é geral. Então eu tenho que, no caso de dois eventos independentes, embora essa fórmula aqui não se aplique, nós podemos aplicar tranquilamente essa fórmula aqui. Tá? Essa daqui estaria correta. Tá? Então isso aqui foi só uma revisão do que a gente viu ainda nessa aula, anteriormente nessa aula. Então nós chegamos então à conclusão, baseada nessa fórmula aqui, que nós podemos calcular a interseção de dois eventos, de dois conjuntos, a probabilidade da interseção de dois conjuntos aqui, A interseção B, baseado então na probabilidade condicional de A em função de B, vezes a probabilidade de B.
Bom, se nós sabemos que isso daqui é verdade, então nós teríamos elemento, condição de calcular dessas duas quantidades aqui. Vamos começar com essa quantidade. Então nós temos que, nós queremos calcular então qual que é a probabilidade de ser positivo e doente, tá? E baseada nessa fórmula aqui, nós podemos dizer que isso daqui é igual à probabilidade de ser positivo, condicionado a estar doente, vezes a probabilidade de estar doente. Quanto é que vai dar isso daqui? Bom, qual é a probabilidade de ser positivo, de testar positivo, sabendo que a pessoa está doente? Nós temos aqui dado no problema 0,99. Então, 0,99 vezes a probabilidade de estar doente. Qual é a probabilidade de doença? Nós vimos 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6. Tá? Que nós poderíamos aqui simplificar para 9,9 vezes 10 a menos 7. Perfeito. Bom, então nós calculamos essa parte aqui da equação. Sabemos que vai ser esse valor aqui. Vamos calcular agora essa parte aqui da equação. Deixa eu tentar puxar. Deixa eu tentar puxar isso aqui. Ok. Deixa eu tentar puxar isso aqui novamente. Nós queremos calcular esse indivíduo aqui, tá? Ou seja, a probabilidade de positivo e não doente. Naturalmente, isso daqui vai ser a probabilidade de positivo condicionado a não estar doente vezes a probabilidade de não estar doente. Bom, aqui é uma pergunta um pouquinho mais difícil. Na verdade, nós até temos isso daqui, não é isso? Então, esse valor aqui está dado no problema. A probabilidade de você testar positivo se você não está doente, condicionado ao fato de que você não está doente, é 5%, 0,05. Então, isso daqui vai ser igual a 0,05 vezes a probabilidade de não estar doente. Ora, eu não tenho a probabilidade de não estar doente, mas eu tenho a probabilidade de estar doente. Eu sei que, nós já vimos anteriormente, que nós podemos calcular isso daqui pelo complemento. Então, a probabilidade de todo o conjunto universo é 1. Então, a probabilidade aqui de não estar doente seria 1 menos a probabilidade de estar doente. Tá? Nós vimos isso anteriormente aqui nessa aula. Então, seria vezes 1 menos a probabilidade de estar doente, que nesse caso é 10 a menos 6. Se nós calcularmos isso daqui, nós vamos obter 0,05 vezes 1 menos 10 a menos 6. E vai dar 0,049, bastante noves, sim, tá? Ok, então vamos aproximar isso daqui para... Nós podemos dizer que isso daqui é praticamente 0,049. Vamos ser um pouquinho preciosista aqui. Tá? Ok. Perfeito. Então nós temos que a probabilidade de testar positivo, tá? E não estar doente é de 0,04999. Então, dessa forma, nós temos então esse número, nós já calculamos, esse número nós já calculamos. Então, a nossa probabilidade então de testar positivo, ele vai ser igual à soma desses dois valores aqui. Ok? Não precisaria fazer essa soma, porque 9,9 vezes 10 a menos 7 é 0,00007. Mas só para ser preciosista, vamos fazer isso daqui então. Então, vamos fazer esse valor mais 9,9 vezes 10 a menos 7, que vai ser então 0,00094.
Tá? Essa aqui seria a minha probabilidade de testar positivo. Ok? Então nós já temos esse número aqui. Então nós já temos esse número aqui e poderíamos colocar aqui no numerador. Antes disso, vamos tentar então ver como é que nós faríamos para calcular esse valor aqui. Tá? Nós temos então que a probabilidade de estar doente condicionada a ter testado positivo, ela vai ser igual a essa probabilidade aqui. Probabilidade de estar doente e testar positivo. Se nós utilizarmos essa fórmula aqui, nós vamos então obter. Vamos fazer o seguinte, para facilitar aqui o cálculo, eu não quero ter que colocar esse número pequeno aqui, vamos calcular isso daqui como sendo... Bom, vocês devem ter notado que a probabilidade de estar doente e testar positivo, ela é igual à probabilidade de testar positivo e estar doente, não é verdade? Ou seja, tanto faz aqui eu dizer que esse conjunto aqui é o conjunto de indivíduos que testam positivo e estão doentes, ou eu dizer que é o conjunto de indivíduos que estão doentes e testaram positivo. Então essas duas probabilidades aqui, elas são as mesmas. Tá? Então eu posso mudar isso daqui e ao invés de denotar D interseção mais, eu posso colocar mais interseção D e estou me referindo exatamente à mesma quantidade. Tá? Então eu vou colocar aqui P mais interseção D. Ok? E aqui eu preservo a probabilidade de positivo. Ainda não vou substituir aqui não. Bom, mas como é que eu posso calcular esse número aqui? Bom, esse número, utilizando essa fórmula aqui, ele poderia ficar, vamos lá, P, nós queremos descobrir essa quantidade aqui, vai ser igual a P positivo condicionado a estar doente, vezes a probabilidade de estar doente. Tudo isso aqui dividido pela probabilidade de testar positivo. Tá? Então, novamente, eu derivei essa expressão aqui, ela foi derivada dessa expressão utilizando essa fórmula. Tá? Probabilidade de A e B é igual a probabilidade de A condicionada a B vezes a probabilidade de B. Portanto, a probabilidade de mais E D é igual a probabilidade de mais condicionada a D vezes a probabilidade de D. Tá? E o denominador simplesmente repetir aqui. Portanto, então, a nossa probabilidade de estar doente condicionado a ter testado positivo, ela vai ser igual a probabilidade de positivo estando doente, nós já vimos 0,99, vezes a probabilidade de estar doente, nós vimos, é 10 a menos 6. E a probabilidade de testar positivo, nós acabamos de testar aqui, tá? Vai ser esse número aqui, 0,050000094. Se nós fizermos esse cálculo aqui, 0,99 vezes 10 a menos 6, dividido pela probabilidade de positivo, isso vai dar exatamente, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar exatamente 1,98 vezes 10 a menos 5. Isso significa que essa probabilidade ela é aproximadamente 2 em 100 mil. Ok? Então veja só, se mesmo o teste sendo tão preciso, veja, a probabilidade de ele testar positivo se você estiver doente é de 0,99. A probabilidade dele testar positivo se ele não estiver doente, se você não estiver doente, é de 5%, ou seja, a probabilidade de ele testar negativo se você não estiver doente é de 95%. Então, mesmo o teste sendo tão preciso, veja que a probabilidade de você estar doente depois de ter feito esse teste e ter resultado positivo, ela é de apenas 2 em 100 mil, certo?
Então vocês conseguem ver como que a priori isso daqui o nosso raciocínio lógico ele não consegue capturar isso daqui é completamente esquisito, pelo menos para mim, primeira vez que eu tive contato com esses cálculos aqui, com esses resultados, eu não acreditei nos resultados, porque eu imaginava que essa probabilidade ela teria que ser pelo menos maior do que 80% ou 90%, mas veja que em função da baixa probabilidade de você ser doente originalmente, tá? Você acaba, mesmo depois de ter feito esse teste, a sua probabilidade ainda é muito baixa. Ok? Então eu vou deixar como exercício para vocês. Eu gostaria que vocês calculassem agora qual seria a probabilidade de você estar doente se você fizesse novamente esse teste e testasse novamente positivo. Ok? Então eu vou deixar isso como exercício, não vou dar resposta, vou deixar que vocês consigam descobrir isso aqui nos comentários. Tá bom? Muito obrigado.